ainda eufórico com a partida de ontem, né? Rapaz, o Flamengo, ele ainda vai matar alguém. Ele vai fazer alguém ir de Vasco, uma hora ou outra, porque vai ter emoção assim lá longe, cara. Se não tiver emoção, é porque não é o Flamengo, né? Fala, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal O Flamenguista. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, deixa o like e ative o sino de notificação. Vamos repercutir aqui um pouco, falar de uma notícia que saiu aí sobre Gabriel Jesus. Ontem, como todo mundo sabe, o Flamengo se classificou nos pênaltis para a semifinal da Copa Libertadores da América, né? Um placar aí onde o Flamengo conseguiu converter todas as cobranças de pênalti, né? Rapaz, Jorginho não tem como ficar fora, cara. Jorginho não tem como ficar fora. Felipe Luiz até falou, eu pensei em tirar o Jorginho, mas depois eu pensei nos pênaltis e acabei deixando ele em campo. Ele que abriu o marcador, né, na cobrança de pênalti e bate muito bem pênalti, né, cara? É um batedor de pênalti nato, o Jorginho. Bateu o pênalti lá também contra a equipe do Bayern de Munique, que tinha simplesmente Manuel Neuer no gol. E abriu a cobrança de pênalti. No final, o Rossi salvou pegando 2 pênaltis. Numa entrevista ainda, depois do jogo, né, o Rossi assumiu que foi falha dele no gol do Estudiantes. Eu falei aqui ontem à noite, logo quando acabou o jogo, eu postei um vídeo aqui. Mas eu havia falado que, na minha opinião, aquele gol do Estudiantes foi falha do Agustín Rossi. E realmente foi. Ele assumiu, falou que foi falha dele, pediu perdão e falou para o Felipe Luiz também que, como ele tinha tomado o gol por falha dele, ele iria classificar o Flamengo. E acabou que foi lá, pegou 2 pênaltis e acabou classificando o Flamengo. Cara, uma coisa eu não tinha visto, mas o último cobrador de pênalti da equipe do Estudiantes tava se cagando, cara. Depois eu fui parar para olhar a imagem, que no começo eu não tinha visto, no início eu não tinha visto, e o cara tava se tremendo. Ele não tava nem conseguindo colocar a bola lá na marca do pênalti. Ali ele já se entregou. Ali ele já se entregou. Porque o Rossi deve ter visto aquilo e deve ter pensado, não, ele vai errar, ele vai bater aqui porque ele tá cagando de medo. Que a pressão era muito grande, porque a equipe do Estudiantes já tinha errado um pênalti, porque o Rossi já tinha defendido um pênalti. E aí, se errasse de novo, o Flamengo se classificaria para a próxima fase. E o cara, o último que bateu o pênalti, tava se tremendo mais do que vara verde, cara. Essa é que é a verdade. Tava se tremendo mais que tudo. E ali ele entregou a paçoca, viu? Quando o cara demonstra insegurança e nervosismo na frente de um goleiro experiente como o Rossi, que por mais que ele tenha falhado no gol do Flamengo, falhou contra o Vasco, falhou contra o Ceará, mas ele é pegador de pênaltis. E ele é simplesmente o segundo melhor pegador de pênaltis da Libertadores, desde quando ele começou sua carreira. Nesse tempo todo, de 19 pênaltis, ele pegou 7. Ah, mas não pegou nem metade. Mas, cara, para um goleiro, é muito. Porque você não tem noção do quanto é difícil defender pênaltis, né? Vocês não sabem o quanto é difícil defender um pênalti. Na hora ali o atacante, o batedor de pênalti se agiganta de uma forma tão grande que é muito difícil pegar pênaltis. E o Rossi garantiu a classificação do Flamengo para a próxima fase, no caso para a semifinal. Com isso, o Flamengo embolsa 12 milhões de reais, né, passando da equipe do Estudiantes. E até o momento o Flamengo ganhou 50 milhões de reais com toda a participação na Copa Libertadores no ano de 2025. O projeto financeiro do Flamengo era chegar pelo menos na semifinal. Quando vai traçar ali, todo início de ano, vai traçar ali os objetivos, as metas que o Flamengo tem que alcançar financeiramente, essa já foi alcançada. O objetivo era o Flamengo chegar até a semifinal da Copa Libertadores. O objetivo financeiro, tá, gente? Objetivo financeiro. Agora, o objetivo agora é ser campeão. O Flamengo vai enfrentar a equipe do Racing e o Palmeiras vai enfrentar a equipe da LDU, que na minha opinião é muito fraca. Achei até que o São Paulo iria conseguir passar da LDU, reverter o placar, mas acontece que não conseguiu. Pelo contrário, acabou tomando mais um gol e acabou sendo eliminado
da Copa Libertadores da América. Existe uma probabilidade muito grande, a chance é muito grande de ter uma final brasileira, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. E com o Andrés Pereira jogando, só que dessa vez do lado do Palmeiras. Rapaz, como é que é o futebol, né, cara? Quem diria que o Andrés Pereira poderia jogar uma final de Libertadores contra a equipe do Flamengo? Só que dessa vez no lado do Palmeiras, hein? Será que ele vai entregar a paçoca, como entregou na final da Libertadores em 2021 para o Palmeiras? Só que dessa vez ele entregando para o Flamengo? Será, hein? Será? Será que vai ter a lei do ex? Tomara que sim, mas pro lado bom, né? Ele entregar a paçoca aí pro lado do Flamengo, caso o Palmeiras se classifique e caso o Flamengo também se classifique, que eu acho o time do Racing mais time que o time do Estudiantes, mas eu acredito que o Flamengo vai passar. O Felipe Luiz tem que levar esse jogo de ontem como um aprendizado, tá? Tem que levar esse jogo de ontem como um aprendizado, não cometer esses erros. Ontem o Flamengo jogou muito mal, na minha opinião, né? Poderia ter jogado mais. O time do Estudiantes, um time extremamente limitado, só tinha uma jogada e mesmo assim conseguiu fazer um gol no Flamengo, né? O Flamengo só foi melhorar mais, atacar mais depois que estava atrás no placar. Pedro jogou muito mal, Arrascaeta ontem desaparecido do jogo. Até hoje o Arrascaeta não entrou em campo pela Libertadores, jogando contra o Estudiantes. Arrascaeta jogou muito mal ontem, cara, tanto que foi substituído. Saúl jogou bem, Jorginho errando um passe ali que normalmente ele não erra, mas acaba que no geral, num contexto geral, jogou até bem. Agora o Pedro também, cara, muito apagado, viu? Muito apagado. A Arrascaeta também muito apagado. A Arrascaeta, camisa 10 do time, que sempre leva o time nas costas, digamos assim. Ontem não jogou nada, jogou muito mal. Mas que isso sirva de lição para o Felipe Luiz e o elenco do Flamengo, né? Para a próxima fase da Libertadores da América. Domingo já tem Corinthians e Flamengo, né? Lá na casa do Corinthians. E o Corinthians nos últimos anos está sendo uma freguesia danada para o Flamengo, né? Tem que ter foco total se quiser ser campeão do Campeonato Brasileiro. E saiu a notícia que Gabriel Jesus está em fim de contrato com o Arsenal, né? É claro que ele daria prioridade ao Palmeiras, só que o Palmeiras já tem Vitor Roque, já tem Flaco Lopes. Inclusive o Flaco Lopes subiu muito seu rendimento, inclusive foi até convocado para a seleção argentina. E cara, eu acredito que o Palmeiras não vai fazer nenhum esforço para contratar o Gabriel Jesus. E nisso surge uma brecha para o Flamengo de repente tentar uma contratação. Cara, eu não gosto do futebol do Gabriel Jesus. Ele pode até vir para o Flamengo e calar minha boca, mas eu não gosto do futebol do Gabriel Jesus. Não é porque eu sou clubista, não. Não é isso. Porque eu gosto muito do futebol do Endrick, apesar que ele tá meio escanteado lá no Real Madrid, mas eu acho ele um cara muito melhor que o Gabriel Jesus. E também gosto muito do futebol do Estevão, que também é das categorias de base do Palmeiras. São dois jogadores que foram revelados pelo Palmeiras. Gabriel Jesus também foi revelado pelo Palmeiras. Só que eu não gosto do estilo de jogo dele, não gosto. Eu acho que ele é inimigo do gol. Mas se pá, o Flamengo pode até valer a pena fazer esse investimento para ser o reserva imediato do centroavante Pedro. É isso aí, nação rubro-negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir você mais uma vez que se inscreva, comenta aqui embaixo o que você achou do jogo de ontem e ative o sino de notificação, hein? É isso aí, valeu, falou e saudações rubro-negra!